Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje nós vamos falar do sistema Eregor, um sistema nacional muito diferente. Hoje nós vamos falar sobre o sistema Eregor, um sistema de RPG nacional que mistura vampiro com Dungeons & Dragons num cenário muito rico e envolvente. Então assiste o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. E é claro, confira todos os links do sistema Eregor na descrição do vídeo, tá? Onde baixar o PDF, onde pegar a ficha, vai estar tudo na descrição. Não esqueça de conferir a descrição. Quem segue o canal sabe que nós somos afiliados da Amazon e sempre disponibilizamos lá no nosso blog lista de produtos com a cara do nosso público. Então são recomendações nossas para vocês e diversos produtos que já mostramos aqui nos vídeos. Então confere o link da Amazon embaixo e compre os seus produtos dos nossos links. A dica da semana do mercado RPG são os grids em tecido. Com preços a partir de R$ 9,90 você tem um grid rico em detalhes para fazer as batalhas dos seus personagens ou aquela interação social na taverna. Clique no link da descrição e compre para apoiar o canal. O sistema Eregor, acho que essa pronúncia talvez seja Erigor, não sei. É um sistema bem legal porque ele mistura duas coisas bem interessantes, que a maioria das pessoas gosta, mas tu não consegue ver junto. É Dungeons & Dragons com Vampiro à Máscara. Ele consegue juntar de uma forma bem inteligente, porque o cenário criado para o sistema é bem rico e bem legal. Então o que acontece? Tu tem todas as raças, humano, elfo, anão, gnomo, mas tu também tem licantropos, né, lobisomens e vampiros. E num mundo sombrio e com algumas peculiaridades de elementos bem legais. O PDF é um tomo de 238 páginas e o livro tem tudo o que se precisa. Regras para a criação de personagens, regras para as rolagens, ele vem com todos os detalhes do cenário, como relevo, geografia, história, e ainda vem com o bestiário. Então com um único livro tu consegue jogar 100%. Na minha opinião, o ponto alto do sistema é o cenário. Eu achei o cenário muito legal e ele se deram ao trabalho de colocar detalhes, como acontecimentos históricos, cronologias, detalhes do relevo, e existe uma dualidade entre o mundo de Eri e o mundo de Gor, que seria Eri o mundo da luz e Gor o mundo da escuridão. Então existe um conflito dessas entidades, vamos dizer. Bom, e as raças que tem para jogar? Como eu já disse, é uma mistura de fantasia medieval clássica com vampiro à máscara. Então nós temos anão, centauro, elfo, gnomo, humano, licantropo, elfo da lua, meio celestial, meio abissal e vampiro. Então olha só, tu tem o meio celestial, o meio abissal, daria para dizer que o meio abissal seria o Tiflin, né, que já tem no Dungeons & Dragons, e o meio celestial que seria tipo um anjo, né. Eu achei isso bem legal, tu poder jogar com um personagem assim. O uso dessas raças diferentes é bem legal. Porque dá um tempero extra para os jogadores. Eu diria até que uma coisa meio perigosa. Porque, por exemplo, um vampiro seria bem-vindo numa vila de elfos? Não poderíamos chegar numa cidade e os moradores empunharem armas de prata para caçar o licantropo? Isso gera conflitos que o jogador tem que contornar. Por exemplo, o personagem vampiro vai ficar numa cabana afastada da cidade enquanto os outros jogadores vão até lá tentar conseguir suprimentos. Agora as classes. As classes apresentadas no sistema, elas têm uma coisa que eu gosto muito, que é especialização. Especialização, ela gera um flow e um fiero muito legal. O que seria isso? É aquela busca que motiva o jogador e aquela satisfação quando ele consegue. E a especialização faz o jogador planejar a ficha do personagem no longo prazo. Isso gera, não sei, uma certa motivação, um envolvimento com a ficha que eu acho legal. Sistemas em que tu monta a ficha e ela é muito estática, tu custa a melhorar ela, gera um desinteresse por parte de alguns jogadores. Os jogadores gostam de planejar o futuro do seu personagem. E a especialização dá isso, né? Agora quando eu pegar tal nível, eu pego essa especialização e vou poder usar este atributo e, entende? Vai gerando mil ideias na cabeça do jogador. Além das especializações, existem os talentos e um diferencial bem legal que são os arquétipos. Já vou falar deles daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos falar das classes bases. Bom, as classes bases são muitas mesmo. São 26 no total. Só de guerreiro tem 10. Eu não acho isso legal, acho que são muitas classes e elas poderiam ser agrupadas em menos classes e usar justamente as especializações para abrir caminhos, entende? Por exemplo, tu inicia como guerreiro, aí tu pega uma especialização e tu pode ser um guerreiro de tal tipo, um guerreiro de tal tipo. Aí nesse tipo abre outra especialização, um guerreiro de tal tipo, um guerreiro de tal tipo. Vai fazendo uma linha de um fluxograma, vamos dizer assim.
eu acho que seria mais interessante, daqui a pouco, 2 especializações, né, sei lá, digamos no level 5 e no level 15, do que tu já ter logo de entrada muitas classes. Agora, como eu disse, uma coisa bem legal que eu gostei no sistema são os arquétipos. Os arquétipos é o estilo de combate, tá? Então, por exemplo, o clássico que a gente vê em mente, né? O defensor, o tanque, o cara que dá dano, o cara que cura. Só que o interessante da modalidade do arquétipo criada no sistema é que cada personagem vai ter um arquétipo, ele vai escolher um arquétipo. Só que apenas um arquétipo pode ser usado por combate, ou seja, apenas um de todos os personagens vai poder ser usado. Isso gera isso obriga, na realidade, a uma sinergia muito grande entre os jogadores, porque eles vão ter que saber o momento exato de usar e qual dos arquétipos vai ser benéfico naquele conflito. Ainda nessa parte de criação de personagem, o personagem tem que escolher um elemento que vai dar ou vulnerabilidades ou alguma resistência daqueles elementos em questão para o personagem. Bom, agora quanto à ficha. A ficha tem 4 páginas, mas não se assuste, ela não é uma ficha muito complexa. Na realidade, tem um espaçamento muito grande entre as palavras e a fonte é grande. Tenho certeza que se diminuir o espaçamento e o tamanho das fontes, dá para agrupar essa ficha em 2 páginas. Mas é uma ficha fácil de preencher, com espaços certinhos para te colocar cada coisa, não fica nada confuso. É uma ficha muito bem feita, muito boa de preencher. Agora quanto às rolagens, o sistema Union comanda as regras do jogo. Nós temos 4 atributos, que são porte, que é o potencial físico do jogador, destreza, que é a coordenação motora do jogador, intelecto, que é a capacidade intelectual e conhecimento do jogador, e por fim, espírito, que é a sua capacidade de interação social e também de algumas defesas espirituais. As rolagens utilizam apenas dados de 10 lados, tá? Basicamente 2 D10 para tudo que for rolagem. Em situações que tu rolar 3 D10 com o jogador com a moral elevada, ele descarta o menor valor. 3 D10 com a moral abalada, ele descarta o maior valor. Rolagens que usem mais de 3 dados, 4, 5, 6, tu vai simplesmente somar 5 ao valor. Por exemplo, eu vou rolar 5 dados, tá? Então eu vou pegar o valor de 3 dados, tá? E dos outros 2 eu vou somar 10, automático. Como se sempre tivesse caído 5 neles. Então eu só rolo 3 dados, na realidade, né? Eu rolo 3 dados e somo 10 ao valor. Então sempre que for mais do que 3 dados, tu só soma 5 a cada dado. O livro ainda apresenta um capítulo específico sobre guerras. Então ali vai ter regras para controle de tropas, controle de armas de cerco, controle de embarcações. Toda aquela parte onde tu vai ter um número muito grande de personagens e NPCs, existem regras para fazer este controle massivo, vamos dizer dessa forma. Bom, agora quanto ao mundo. O mundo é dividido em 2 universos, o mundo de Iri e o mundo de Gor. O mundo de Iri é o das luz e das atitudes boas e corretas, vamos dizer assim, e o mundo de Gor é o mundo das trevas, tá? Onde as pessoas são, sei lá, talvez mais cruéis e mais desumanas. As raças e as classes são as mesmas em qualquer lugar. Na verdade, é muito mais uma questão de, sei lá, vamos dizer assim, bom e mal, caótico e neutro, mas nesse sentido assim. O livro conta com um detalhamento muito rico do mundo. Nós temos assim, cronologia, história, culturas e diferença de hábitos, relevo, geografia, um panteão próprio e isso para cada um dos lados do espectro, tanto da luz quanto da sombra. E ainda traz um bestiário bem grande, bem extenso, que dá para fazer muita aventura com aquele bestiário ali. São muitas páginas e muitos monstros separados em categoria e com as fichas prontas. Bom, o veredito do sistema. Pontos positivos. Livro completo, 238 páginas, tem tudo ali. Criação de personagem, mundo, regras e bestiário. Então, um único livro tem tudo o que tu precisa. Cenário bem interessante, bem trabalhado e bem rico, tá? Cultura, história, relevo, geografia, mapinha, tem tudo o que tu precisa do cenário ali, tá tudo presente. E, na minha opinião, quanto mais informações tu tiver do cenário, mais fácil é para o mestre encaixar aquela campanha, aquela aventura dentro do cenário. Sistema de rolagens muito simples, utilizando o D10. 3 dadinhos de 10 lados resolve todas as jogadas dos jogadores. Agora os pontos negativos, o excesso de classes, porque além de 26 classes, especialização, arquétipos e talentos, isso torna complicado aquela inércia de criar o personagem. Tu tem uma ideia, mas na hora de escolher aquela habilidade, aquele arquétipo, aquela classe, faz com que a criação do personagem fique lenta. Como eu já disse anteriormente, se tivesse menos classes e a cada nível uma especialização permitisse abrir 2 ou 3
classes diferentes para escolher, né? Então tu ia te especializando numa linha temporal, assim, num fluxograma. Eu acho que ficaria mais fácil, mais dinâmico e geraria mais flow para os jogadores. Então é isso, pessoal. Quem gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou!